Graça e paz em nome de Jesus. É bom estar com vocês. Eu quero agradecer publicamente aos irmãos, todos aqueles que, de forma muito cuidadosa, carinhosa, acompanhou o nascimento de Daniel, meu filho, meu segundo filho, aqueles que estiveram presentes na maternidade, aqueles que trouxeram mimos, lembranças, presentes. Eu quero deixar aqui registrado a gratidão da minha família. Muito obrigado. Nesse momento nós vamos abrir as nossas Bíblias no Evangelho de Mateus, no capítulo 4. Faremos a leitura do verso de número 1 ao verso de número 11. E nós vamos conversar sobre o crescimento dos evangélicos no Brasil e a autoridade das Escrituras. Evangelho de Mateus, capítulo 4, a partir do verso de número 1. Quem achou diz amém. Tem muita gente folheando ainda, ó. Ainda não, né, minha irmã? Mas eu sempre lembro de vocês, sempre, sempre, sempre. Se você não tem Bíblia, acompanhe conosco. Diz assim, palavra de Deus. Engraçado, no primeiro culto o texto sumiu, nesse apareceu. Mas vamos lá, glória a Deus. A seguir foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, ele teve fome. Então o tentador, aproximando-se, lhe disse: se és filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. Jesus, porém, respondeu dizendo: está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Então o diabo levou a cidade santa, colocou sobre o pináculo do templo, o ponto mais alto, e lhe disse: se és filho de Deus, atira-te abaixo, porque está escrito: aos seus anjos ordenará a teu respeito que te guardem, e eles te sustentarão nas suas mãos, para não tropeçares em alguma pedra. E respondeu-lhe Jesus: também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Levou ainda o diabo a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles, e lhe disse: tudo isto te darei, se prostrado me adorares. Então Jesus lhe ordenou: retira-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele darás culto. Com isto o diabo o deixou, e eis que vieram anjos e o serviram. Que o Senhor, por misericórdia e graça, fale ao nosso coração por meio da sua palavra. Vamos orar? Ore comigo e consagre esse tempo a Deus, pedindo ao Senhor que fale ao seu coração nessa manhã, em nome de Jesus. Deus bendito, te bendizemos, Pai, porque o Senhor é bom, porque a tua bondade, Deus, é sobre as nossas vidas, sobre a nossa casa, sobre os nossos lares. Te louvamos, Pai, por tuas misericórdias. E nesse momento, Deus, em especial, onde vamos estudar e meditar na Tua palavra sagrada, santa, pedimos ao Senhor iluminação vinda do Teu Santo Espírito. Como nós aprendemos com ela, Senhor, se podemos entender o que está escrito, é porque o Teu Santo Espírito pode ministrar o nosso coração, é porque Ele fala ao nosso coração. Portanto, Senhor, fala conosco nessa manhã, assim te pedimos, por misericórdia e graça, em nome de Jesus. Amém. Amém. Pois bem, quando falamos do ser evangélico no Brasil, estamos falando de um campo muito vasto e multifacetado. O estudioso na área de sociologia, Paulo Romero, ele vai dizer que é um campo religioso multifacetado. Multifacetado, uma coxa de retalhos, que envolve estar divididas entre históricos pentecostais e neopentecostais. Fato é que os evangélicos no Brasil têm crescido de forma vertiginosa. O IBGE, no seu último censo religioso, em 2010, divulgou que os evangélicos já haviam se tornado 22% da população brasileira, o que corresponde a 40 milhões de pessoas, tendo uma previsão de que no ano de 2020, os evangélicos se tornarão 50% da população brasileira.
Alguns podem dizer amém. E quando essa notícia foi divulgada, muitos deram glórias a Deus, se alegrando por tal progresso e tal, mas eu não enxergo assim. Ao invés de dizer amém, glórias a Deus, eu digo, Deus, misericórdia, misericórdia. Porque o cenário da igreja evangélica brasileira é preocupante. E eu digo isso porque quando se fala em evangélicos, todos nós estamos cansados de saber que o nivelamento se dá por baixo. É porque nos nossos dias é possível ser evangélico e não ser bíblico. É incoerente, não tem como a gente entender, mas é isso mesmo. É possível você ser evangélico e não ser bíblico, não ser fiel à tradição das Escrituras Sagradas. O que me traz tanta inquietação é que tal crescimento não vem acompanhado dos princípios das Sagradas Escrituras. A Bíblia não está no centro desse crescimento. Antes, a palavra de Deus, as Escrituras Sagradas, perdeu lugar para vários modismos e manifestações, no mínimo estranhas, que estão longe de serem manifestações bíblicas. Na última década, nós contemplamos paletós derrubando pessoas, como num passe de mágica, como mágica. Nós contemplamos entrevistas de demônios na televisão. Tem gente que não lembra disso, mas aconteceu sim. Fogueira santa, unção financeira dos R$900, bota de couro de piton para pisar na cabeça do diabo, unção do leão, unção do peão, campanha da fita, campanha do sal, do martelo, do manto, da caneta ungida, da rosa ungida, do banho que abre caminho. Não posso esquecer da rosa ungida. Como eu disse no primeiro culto, eu sou especialista em rosa ungida. Me pergunte tudo sobre rosa ungida que eu vou dizer para você. Eu lembro que eu ainda estava no seminário, trabalhava na área de tecnologia, aí viajei para resolver um problema em Petrolina, terra do pastor Adriano lá. E eu terminei o trabalho no final de semana, e aí fiquei a segunda e a terça lá. E na terça-feira, eu falei, poxa, eu tenho que procurar alguma coisa para fazer, sair para conhecer a cidade, jantei, e depois, como um bom crente, procurei uma igreja. E quando eu cheguei lá, a única igreja que tinha, ou melhor, a igreja mais próxima do lugar onde eu estava, era uma igreja neopentecostal. E eu parei para pedir informações. Fui muito bem atendido, e o camarada falou assim, ó, você quer ir para onde? Eu falei, igreja batista, ou igreja presbiteriana, ou Assembleia de Deus. Aí ele falou assim, ó, você vai tomar um ônibus, vai só descer no ponto, vai descer à esquerda, subir à direita, vale, colina, montanha, dificultou meu caminho. Eu falei, obrigado, não vou chegar lá, não vou para lá. E ele falou, por que você não fica aqui? Eu falei, não, por que você não fica aqui? Fique aqui, fique aqui. Eu não tinha para onde ir mesmo. Eu falei, rapaz, vou entrar para ver como é que é o negócio e tal. Entrei meio desconfiado. E quando eu cheguei lá, o templo era muito maior do que esse. O ar-condicionado estava no ponto exato. A cadeira, os bancos eram acolchoados. E eu me senti muito confortável. A música ambiente. E eu falei assim, não é possível. Tudo que a gente vê na televisão, mentira. Tudo que algumas pessoas na igreja comentam, não é bíblico, não sei o quê. Um bando de preconceituosos. Eu comecei a pensar, falei, tudo mentira. Até que um camarada, eu esqueci de dizer para vocês, lembra que dia era? Terça-feira. E eu fui para lá exatamente na terça-feira do descarrego. E eu não sabia disso. E toda aquela sensação de aquele ambiente pacífico, calmo, tranquilo, foi embora. Um camarada de branco apareceu lá no templo, ou no púlpito, né? E eu sei que ele começou a invocar todos os tipos de demônios, entidades e tantas coisas, que eu fiquei assim, meu Deus, impressionado. E as pessoas, algumas começaram a ter manifestações, possessões demoníacas, ou como você queira, né? Êxtases, tem gente que não acredita, mas eu acredito. E eu sei que ficou aquele ambiente opressivo, aquela coisa pesada, estranha. E eu sei que eles começaram a se aproximar das pessoas que estavam tendo aquele tipo de transe, de manifestação, de possessão. E eu sei que aqueles que não estavam orando, eles encostavam.
Eu falei, eu sou crente, sei orar, então fazer o quê? Vou orar. Então, comecei a orar. Deus, o que foi que eu vim fazer aqui? Orava dessa forma. E eu sei que ainda se aproximavam. Falei, está faltando alguma coisa do rito que eu não entendi. Aí o cara falou assim, olha, esse é Jesus, olhou para a rosa e falou, esse é Jesus, a rosa de Saron. Então, você pega a rosa, bate na planta do pé, no alto da cabeça. Então, eles foram encostando, eu, meu Deus, o que é que eu vim fazer aqui? E quando encostaram mais um pouco, estava dentro do ambiente dos outros, liturgia dos outros, vamos respeitar, né? Peguei a rosa, tive que fazer. E aí o camarada chamou para fazer uma oração forte. O templo era inclinado, aí, vamos, todo mundo desce para fazer uma oração forte. As portas estavam trancadas, fechadas. E eu sei que, quando passou um irmão de branco, pela porta de saída de acesso, com uma dessas aqui, que estava trancada, eu fui atrás dele. Bebi água, disfarcei e fui embora. Quando eu cheguei em casa, minha mãe remexendo minha mala, coisa de mãe. Aí ela falou assim, meu filho, que rosa é essa? Falei, mãe, calma que a viagem foi muito longa. Então, quando fala de rosa ungida, eu sou especialista. A gente não pode fingir, nós brincamos, mas isso é realidade. Isso faz parte do cenário evangélico brasileiro. Unção do leão, do peão, campanha, banho de abre caminho, tudo isso. Bem como igrejas evangélicas lideradas por pastores gays. Isso mesmo, pastores gays. Igrejas evangélicas lideradas por pastoras lésbicas. E as aberrações não param por aí. A teologia bíblica, o ensino da palavra de Deus perdeu espaço para modismos e para a famosa teologia da prosperidade, que na verdade deveria ser chamada teologia da barganha, que se configura uma espécie de toma lá da cá com o divino, com o sagrado. Eu costumo dizer que os mentores dessa teologia tiveram uma sacada sensacional, entre aspas. Uniram fogo e pólvora, uniram a ganância de parte do povo brasileiro com a proposta de melhoria de vida instantâneo, sem esforço. E o que é melhor, validada, atestada pelo divino, pelo poder divino. E quando eu olho para esse cenário, quando eu olho para isso tudo, eu fico a me perguntar, será que eu devo ficar alegre mesmo com o crescimento da igreja evangélica no Brasil? Que tipo de igreja é essa que cresce tanto no nosso país? O professor da Escola Nacional de Ciências e Estatísticas, do IBGE, José Eustáquio Diniz, ele vai dizer o seguinte, sobre os evangélicos. Eles customizam o discurso, eles se adaptaram aos discursos, eles adaptaram os discursos. Tem igreja que serve para surfista, tem igreja que serve para gays, mas tem igreja que é radicalmente contra os gays. A igreja evangélica, consegue atingir diferentes públicos no país, assim afirma o pesquisador. O sociólogo Paul Freston, ele é cristão, escreve muitos artigos para a revista Ultimato. Ele vai dizer o seguinte, a religião evangélica está virando uma religião de massa no Brasil. E sempre que isso acontece com as religiões de massa, ou melhor, e sempre o que acontece com as religiões de massa é que elas passam a ser parecidas cada vez mais com a sociedade. Em vez de transformar a sociedade, a religião é transformada por ela. E é por isso que nós vemos coisas desse tipo acontecer. É por isso que nós contemplamos alguns fenômenos, como esse aqui. São pastores gays. Marcos Gladstone e Fábio Inácio, eles pertencem e fundaram a Igreja Cristã Contemporânea. Ao lado temos também as pastoras Lana Holder e Rosânia Rocha, fundadoras da comunidade Cidade de Refúgio. Elas são também idealizadoras da balada gay gospel. Mas antes de falar desse lance da balada gay gospel, olha só a frase dele lá. O que é que ele diz? Eu tenho o direito de ser gay e ser cristão. Ele diz que tem direito de ser gay e ser cristão. Nós não conseguimos entender isso, mas é o que ele diz. E essa coisa da balada gospel, balada gay gospel, é interessante, olha só.
Olha o que o texto descreve lá. Em meio a músicas pop e eletrônico, que mais são apreciadas pelo público homossexual, Lana defendeu a iniciativa. Ao invés de levar o público à igreja, nós estamos vindo ao local onde o público está. Na verdade, é uma balada de evangelismo, onde a gente vem para convidar as pessoas a conhecerem Jesus e dizer que Jesus ama os gays, ama todos. Disse lá uma frequentadora. Um casal gay que foi filmado aos beijos pela reportagem da revista diz que escolheu esperar pelo casamento para praticar o sexo. Hoje eu acredito que, disse ele, hoje eu acredito que a minha opção sexual, a minha orientação sexual não me leva para o inferno. Eu não preciso viver uma vida de máscaras, posso ser quem eu sou. E é prazeroso esperar. Ele está dizendo assim, é prazeroso obedecer a Deus, é o que ele está dizendo. Nós levamos isso muito a sério. É um princípio diante de Deus, afirmou um frequentador dessa tal balada. Gente, nós não podemos negar que isso tudo faz parte da realidade evangélica no Brasil. Nós podemos dizer, pastor, não me representa, como virou moda nas redes sociais, não me representa, ou não me representam. Podemos dizer sim, mas nós não podemos negar o fato de que existe. E nós não podemos negar o fato que somos comparados a todos esses movimentos evangélicos estranhos que surgem no país. Até o próprio índice de pesquisa faz isso. Evangélicos, quando ele diz que somos 40 milhões, que seremos 100 milhões, eles estão dizendo e agrupando todo esse grupo, todas essas pessoas. Mas nós podemos dizer, não nos representam. Podemos dizer sim. Paul Freston, o sociólogo que eu falei, ele vai dizer uma coisa interessante sobre o texto que nós lemos, o texto da tentação. Ele diz que nós precisamos reexaminar essas 3 tentações de Jesus, antes do seu ministério público começar, porque são tentações ministeriais típicas, que tendem a reaparecer na história da igreja. Representam 3 maneiras erradas de ser Messias. O diabo oferece a Jesus 3 propostas para ser o Messias de uma forma equivocada, da mesma forma que representam 3 maneiras erradas de ser igreja. E, ao meu ver, e Paul Freston também assina embaixo, a igreja evangélica brasileira tem dado ouvidos, ou parte da igreja evangélica brasileira tem dado ouvidos às propostas de Satanás. Eu esqueci disso de novo. Isso foi mais uma esquisitice, mais uma aberração que eu vi. Loucura dos evangélicos jovens. Jovens evangelizam com camisinha ungida. Não precisa dizer mais nada. É mais uma esquisitice dos nossos tempos. Mas vamos às tentações. Em primeiro lugar, a primeira tentação que o diabo faz a Jesus, o que o diabo oferece a Jesus, é um caminho de satisfação para todas as suas necessidades. E o que é que ele diz? E chegando-se a ele, o tentador, disse, vocês... Nós conhecemos bem esse texto, nós já pregamos sobre esse texto. E sabemos que a grande questão não era somente Jesus transformar pedras em pães. A grande questão era Jesus depender ou não do seu Pai para satisfazer a sua necessidade. E a resposta de Jesus ela é sublime, fantástica. Porque Jesus ele diz não precisar, ou ele não coloca prioritariamente as suas necessidades à frente da palavra que sai da boca do seu Pai. Em contraste com o discurso evangélico de parte dos evangélicos nos nossos dias, é interessante observar que muitos têm colocado o homem no centro. Muitas igrejas evangélicas usam isso como isca para colocar os homens e suas necessidades no centro. E o resultado disso, nós já sabemos, é um evangelho humanista, um evangelho sem vida, um evangelho que não produz transformação. E essa igreja dita evangélica sabe disso e usa isso como um trunfo. Porém, a igreja que se coloca, ou melhor, porém a igreja que coloca as necessidades do homem em primeiro lugar, em detrimento da palavra que sai da boca de Deus, essa igreja ela perdeu a autoridade bíblica.
Essa igreja deixou de servir a Deus e a seus propósitos e passou a ser uma igreja escrava das necessidades do homem. E o que nós percebemos é que as pregações passaram a ser pregações de autoajuda, pregações motivacionais. O problema do pecado, o grave problema do pecado, que tanto destrói o homem, ninguém prega sobre isso. Outros temas doutrinários importantes como salvação, a graça de Deus, redenção, céu e inferno. Esses temas passam longe dos púlpitos simplesmente porque não trazem ibope. Não trazem ibope. E o resultado disso? Com isso, cada vez mais temos pessoas simplesmente aderindo ao movimento evangélico. Pessoas aderindo à proposta evangélica, às igrejas evangélicas. Mas pessoas que não passam por uma transformação de vida. É isso que acontece. Em segundo lugar, Satanás oferece a Jesus um caminho de proteção em todas as suas adversidades. O texto diz, então o diabo levou vocês. O diabo, mais uma vez, ele oferece faz uma proposta indecente a Jesus. Ele oferece um caminho sem dor, um caminho sem cruz, um caminho sem sofrimento. Porque todos sabemos que se Jesus se lançasse do pináculo do templo, do ponto mais alto do templo, lembrando que a vida comercial, a vida daquela sociedade girava em torno do templo, que o templo estaria lotado, todo mundo veria. E todo mundo contemplaria de forma apoteótica o cuidado de Deus sobre a vida de Jesus. E ele assim não precisaria passar por nenhum tipo de sofrimento, dor e nem cruz. Ele não precisaria renunciar a absolutamente nada. O discurso evangélico, parte do discurso evangélico, ou melhor, parte dos evangélicos, vai dizer que só é possível estar em paz, viver em paz, se você vive longe toda e qualquer forma de sofrimento. Se você sofre, não tem como você estar bem. Se você sofre é porque tem alguma coisa errada. Se você sofre é porque pode ter um encosto. Se você sofre, pode ter 300 motivos, mas sofrer, tanto é que o discurso é pare de sofrer. O sofrimento é a antítese, é o caminho contrário ao caminho de Deus. Pois como o ser humano pode desfrutar de paz, sentindo dor no seu corpo, agonia no seu corpo? O diabo, ele diz a Jesus, se você é filho de Deus, se lance. Porque se Deus é seu pai, e você é filho dele, ele não vai permitir que você sofra. E como eu já dei a dica aqui, a mais famosa das igrejas neopentecostais do nosso país, eu acredito que faz coro com o tentador, subestimando a inteligência das pessoas, pregando uma vida sem dor, sem frustração, sem sofrimento, se aproveitando do sofrimento alheio, com a famosa proposta que já dura décadas, dizendo, pare de sofrer. Esse é o discurso, é o discurso de parte da igreja evangélica no Brasil. Em terceiro lugar, ele oferece um caminho de satisfação, oferece a Jesus um caminho de satisfação de todos os seus desejos. E o que é que ele diz? Tudo isso te darei, se prostrado me adorares. Vamos ler o texto do início? Levou ainda o diabo... O diabo mais uma vez oferece a Jesus uma forma, um caminho equivocado de ser Messias. E termina também ofertando a gente um caminho errado também de ser igreja. Vou te dar tudo isso, Jesus, se você se prostrar e me adorar. Na tentação,
o centro da tentação, no centro da tentação está a questão do poder. O que o diabo está oferecendo a Jesus é o poder. E como é triste, como é lamentável perceber quantos líderes evangélicos têm caído nesse tipo de embaraço, criando vários impérios para si, cujo propósito é tão somente a glória da sua própria imagem, ou a glória da instituição, do nome que construíram. O que falar então dos títulos que eles atribuem a si mesmos? Não bastam ser chamados de pastores, não bastam ser chamados de servos. Se você é chamado pastor, você pertence a uma outra categoria, porque esses títulos são simplórios demais para expressar a grandeza daquilo que eles fazem ou de quem eles são. Bispos, apóstolos, paipóstolos e por aí vai. Os crentes mais experientes já estão acostumados com esses títulos. Nós não sabemos onde a coisa vai parar. Mas o mais interessante é que esses homens reivindicam para si funções de apostolado, funções que biblicamente, uma função que biblicamente não existe mais. E também eles reivindicam para si funções que não significam absolutamente nada nas Escrituras Sagradas. A expressão pai-apóstolo é uma tentativa frustrada ou falha de se nomear pai dos apóstolos, ou de quem está acima dos apóstolos. O reverendo Augusto Nicodemos vai falar que nós temos o nosso povo dito evangélico, é um povo evangélico, mas com alma católica, porque ela tem a sede da lembrança do título papal. O camarada aqui que se autodenomina dessa forma, ele quer ser o papa, ele quer ser o pai dos evangélicos. Chega a ser ridícula a sede de poder desses homens. Que Deus tenha misericórdia da minha vida e da sua vida, porque somos homens. Sobre essa questão, novamente o doutor Augusto Nicodemos, ele afirmou, eu pensando com os meus botões, não, isso pode ser soberba mesmo, é vaidade, é sede pelo poder, a tentação, eu acho que é isso. Mas o doutor Augusto Nicodemos, ele vai dizer, eu não acho que esse tipo de coisa é resultado de megalomania ou de soberba, não. Acho que existem motivos mais rasteiros. No fim, acho que é dinheiro mesmo. No fim, acho que é dinheiro mesmo. Pois o pai apóstolo, logo em seguida, lançou a campanha da unção dos nobres, que lhe renderá milhões. E nesse jogo, ganha quem for maior, ganha quem for mais elevado, ganha quem tiver mais poder. É triste afirmar isso, mas as tentações que Jesus rejeitou, uma parte da igreja evangélica brasileira aceitou, recebeu. Jesus rejeitou aquela forma equivocada de ser Messias, de se tornar o Messias. Contudo, a igreja evangélica abraçou a forma errada de ser igreja. Igreja. E chegando já para o final dessa mensagem, trazendo palavras, contornos finais, hoje nós apresentamos os nossos líderes, apresentamos a nossa liderança espiritual, a igreja. E pensando nesse projeto de grupos pequenos, nossos grupos pequenos abriram hoje, os líderes foram apresentados hoje. Nós pensamos no projeto dos pequenos grupos. Que projeto é esse? O que esse projeto visa? Essencialmente, esse projeto não visa o crescimento da igreja. Não é um projeto não é um método de crescimento de igreja. Não é. Essa não é a proposta. Não é uma ferramenta que visa o crescimento numérico dos membros da IBAN. Eu queria dizer para você que nós não temos uma visão empresarial, nós não temos uma visão mercadológica, antes o que temos é simplesmente uma visão bíblica e pastoral. Lembrando do modelo da igreja primitiva do primeiro século, que se reunia nas casas. De verdade, o nosso desejo, a nossa expectativa é que esse projeto continue a ser uma ferramenta por meio da qual o pastoreio de vidas aconteça. O discipulado aprofundado continue a acontecer. Temos a expectativa de que o pequeno grupo seja um lugar onde você pode abrir o seu coração, partilhar a sua vida com segurança, derramar a sua alma diante dos irmãos e pedir ajuda, apoio, oração. É o lugar onde nós somos fortalecidos pela comunhão. É o lugar onde você desenvolve uma espiritualidade que é saudável e bíblica.
centrada nas Escrituras Sagradas, na Palavra de Deus. Crescimento. O tema da nossa mensagem é crescimento. O pastor Abraão, em sua oração, falou sobre crescimento. Mas nós não queremos crescer por crescer. Não faz sentido crescer por crescer. Não faz sentido lançar mão de todos os recursos possíveis e imagináveis e de uma teologia que não é bíblica, simplesmente em prol do crescimento. É isso que nós vemos acontecer. É isso que nós vemos acontecer. Nós não acreditamos nisso. E eu digo mais para vocês, eu não sei o que acontecerá, o que sucederá, qual será o futuro da igreja evangélica no Brasil, não sei. Não sei se chegaremos aos 50 milhões de pessoas, de evangélicos no Brasil, ou melhor, 100 milhões, 50%, 100 milhões de evangélicos no Brasil, não sei. Não faço ideia. Não faço ideia se essa projeção vai se cumprir. Eu não faço ideia se o crescimento, como diz alguns especialistas, se esse crescimento vai estagnar, se esse número vai dar uma congelada, se esse número vai decrescer. Eu não sei. Não sei. Eu não sei também se a igreja evangélica brasileira vai despertar, se vai acordar para essa realidade e se voltar para a palavra de Deus, se voltar para suas raízes, suas origens bíblicas, históricas, eu não sei. Mas eu oro ao Senhor para que, de fato, algo aconteça. De fato, algo aconteça. Eu rogo ao Senhor para que a igreja evangélica brasileira se volte urgentemente para as Sagradas Escrituras. Todos os modismos, todos os fenômenos que foram mencionados, os fenômenos que vocês conhecem, tudo isso se dá por fruto da falta de conhecimento da palavra de Deus. Tudo isso acontece porque o povo não sabe olhar para as Escrituras e falar, olha, espera aí, Satanás, está escrito, está escrito. O povo não sabe, o povo não conhece. O povo perece por falta de conhecimento de Deus e da sua palavra. E rogo também a misericórdia de Deus sobre nós, sobre a Igreja Batista Metropolitana. Como o pastor Abraão disse aqui, não somos perfeitos, não é a igreja perfeita, é construída por homens, mas nós precisamos dizer que esse grupo de pessoas não nos representam. Porque é triste. Talvez você nunca tenha passado por isso, mas é óbvio. Mas eu, como pastor, já passei constrangimento. Eu, como pastor, já senti vergonha de ser evangélico e já sofri até preconceito. Quando você vai preencher aquele cadastro lá, já disse aqui na igreja, o que é que você faz para evitar polêmicas, olhares estranhos? Eu falo, sou teólogo. Mas quando você diz, não, sou um pastor, a pessoa olha assim para você, levanta logo a sobrancelha, pastor. Por quê, gente? Por quê? Por causa do mau testemunho de uma gama, de uma infinidade de correntes evangélicas que abusam da palavra de Deus. E nós podemos dizer, não somos perfeitos, mas essas pessoas não nos representam e não tem nada a ver com o que nós acreditamos ser. O evangelho puro e simples, o evangelho da graça de Deus, que transforma pessoas e que muda realidades. Eu oro para que, se a tentação bater a nossa porta, e ela sempre bate, que a liderança dessa igreja, que os pastores dessa igreja, que você como cristão, possa dizer para Satanás, está escrito. Está escrito. Assim diz o Senhor. Você pode dizer amém? Vamos ficar de pé e vamos orar ao Senhor, agradecendo por esse tempo na presença dEle, agradecendo por sua palavra ministrada. Vamos orar. Feche seus olhos, baixe a sua fronte e clame a Deus por si mesmo, clame a Deus por sua nação, clame a Deus pelos evangélicos no Brasil, clame a Deus pelo nosso futuro. Deus, em nome de Jesus, Pai, bendito seja o Teu santo nome, Pai. Ó Deus, muito obrigado, Senhor Deus, porque a Tua palavra é a verdade. Muito obrigado, Senhor Deus, porque a Tua palavra, Senhor Deus, não nos deixa, Deus, sermos enganados. Muito obrigado, Senhor Deus, porque temos o exemplo do Teu Filho, Pai, que conhecia as Escrituras, que conhecia a lei, que conhecia os profetas, que conhecia, Deus, a Torá,
E Deus usou, Deus, a tua palavra, a Escritura Sagrada, Senhor Deus, para dizer não a Satanás, dizer assim está escrito. Deus, em nome de Jesus, eu rogo ao Senhor, Deus, que derrame graça sobre as nossas vidas, derrame graça sobre a vida da tua igreja aqui nesse lugar, derrame graça, Deus, sobre a igreja evangélica espalhada no país. E dê, Pai, Deus, a esse povo, Deus, sedente, carente da tua palavra, Senhor Deus, entendimento, Pai, discernimento, Pai. Que esse povo, Deus, que se chama evangélico, Pai, possa despertar desse sono, Pai. Que possa parar de correr, Senhor Deus, atrás dos bens materiais, Deus, de colocar suas necessidades mais simples em primeiro lugar. Mas que esse povo possa se voltar para o Senhor, os olhos para o Senhor. E voltar os seus olhos, Senhor Deus, para a palavra que sai da tua boca, assim como o teu Filho Jesus fez, Pai. Ó Deus, em nome de Jesus, tem misericórdia das nossas vidas, Pai. Não sabemos o que vai acontecer, Deus, com o futuro da nossa nação. Não sabemos o que vai acontecer, Deus, com o futuro da igreja evangélica no Brasil, Senhor. Não sabemos. Mas, Deus, em nome de Jesus, clamamos, Pai, as tuas misericórdias sobre ela, Deus, a tua graça sobre ela, Senhor. E, Deus, clamamos, Pai, que o teu Santo Espírito, Senhor Deus, possa, por meio da tua palavra, falar, Senhor Deus, ao coração do teu povo, para que uma transformação, Deus, aconteça, Pai. Ó Deus, para que a realidade da nossa nação possa ser diferente. Ó Deus, não queremos, Pai, que o número de evangélicos cresça. Se esse evangelho, Senhor, não estiver fundamentado, centrado na tua santa palavra, Senhor. Ó Deus, derrama da tua misericórdia, Pai, sobre a nossa igreja, sobre cada crente aqui, Pai. Porque, como dissemos, Pai, tu sabes, conheces o nosso coração, não somos melhores do que ninguém, Senhor. Nem dos pastores que foram citados indiretamente, aqueles que professam correntes ideológicas, ou, Senhor Deus, os homossexuais, Senhor Deus, que apareceram aqui, Pai. Não somos melhores do que eles em absolutamente nada, Pai. Mas, Deus, clamamos a tua graça, a tua misericórdia também sobre nós, para que o Senhor nos livre, Senhor, das tentações. Que a tua bênção, Pai, esteja estendida sobre todo o teu povo e que a tua graça, Pai, os acompanhe. Assim eu te oro, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a sua vida. Vá em paz e tenha um bom almoço e volte de noite. Até mais.